Shalom, minhas queridas irmãs. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma pequena palavra sobre um assunto que é muito falado no nosso meio e muito mal entendido. E eu gostaria de falar sobre feminismo. E eu gostaria de começar com uma pequena história. Uma feminista indaga um renomado rabino de barbas longas e chapéu preto. E ela pergunta: o que a sua esposa faz? O rabino responde que ela cuida de um lar de 8 crianças carentes, dedicando-se inteiramente às suas necessidades, preenchendo para elas o papel de mãe, conselheira, professora e até assistente social. A mulher fica impressionada. Finalmente, ela encontra uma esposa de rabino que foge do estereotipo, que não está presa ao seu lar e que possui uma carreira. A conversa continua e a mulher acaba percebendo que as 8 crianças eram do rabino e da sua esposa, e o lar que ela cuidava era o seu próprio lar. Ela fica indignada, sente-se iludida. O rabino ouve e sorri. Ele diz: enquanto pensa que minha esposa dirige um lar para outros, está tudo bem a você? E você acha isso tão lógico e admirável? Já quando sabe que o lar que ela administra é o seu próprio lar, sua estima por ela diminui? Isso seria lógico? O que nós podemos pensar? Edificar um lar e ser mãe é uma carreira digna de louvor. Trazer filhos ao mundo e educá-los para serem saudáveis, íntegros e bem equilibrados de corpo e espírito é contribuir concretamente e positivamente para a sociedade e para o bem da humanidade. E quer saber de uma coisa? Satisfaz de verdade a nossa necessidade e desejo de realizar algo importante nessa vida. Não confundamos a edificação de um lar com o governo de uma casa. Enquanto dá para contratar alguém para ajudar, limpá-lo e arrumá-lo, fazer um lar significa determinar o ambiente, o impulso e o caráter da casa. E é um desafio que cada indivíduo tem que enfrentar pessoalmente. Uma mulher pode querer ou precisar ter uma carreira fora de casa. Isso não é problema. No entanto, ela tem que saber que o sucesso do seu lar vai depender do quanto do seu potencial ela investir dentro dele. Nossos sábios dizem que mulheres foram dotadas com mais compreensão. Esta qualidade lhes dá a habilidade de conectar ideias e tecer valores abstratos e princípios espirituais dentro da palpável textura do ambiente do lar. Sem minimizar o papel do marido em cultivar o judaísmo ou o cristianismo no lar, é a mulher, a Keret Habait, que significa alicerce do lar. É ela que nutre e molda essa atmosfera no dia a dia. O estudo da Torá, das Escrituras, é um grande estímulo. Despertar o nosso amor e reverência inatos para Deus e nos lembra de nosso verdadeiro propósito. Mas ainda precisamos de muita ajuda de Deus na edificação do nosso lar. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que a querem construir. Isso está no Salmo. A palavra oração em hebraico é tefilá e é um potente meio de nos conectar com Deus e coroar os nossos esforços com as suas bênçãos. Tefilá, oração, é chamado de serviço do coração, pois não significa a mera leitura de um texto, mas a expressão da profunda e sincera ligação da pessoa com o seu Criador. A exemplo disso, podemos dizer que ambos, homens e mulheres, têm a obrigação de orar.
A mulher já não necessita orar com um grupo de pessoas em um horário fixo, mas ela tem que louvar, agradecer e suplicar a Deus diariamente. As mulheres judias, por exemplo, desde os tempos primórdios, elas apreciavam o valor da oração. Elas oravam em silêncio, mas sabiam que suas palavras e suas lágrimas estavam sendo ouvidas e percebidas nitidamente por Deus. A exemplo disso, nós temos a matriarca Leia, que conseguiu mudar a sua sorte através da oração. Sabendo que ela teria que casar com o perverso Esaú, porque na tradição judaica se casava na mesma família. Ou seja, Esaú teria que casar com Leia e Jacó casaria com Raquel. Mas Esaú, ele falhou, ele se misturou com outras mulheres e aí Leia ficaria solteira. Mas ela foi determinada em mudar o seu destino. Ela orou e chorou durante anos até que o decreto foi anulado. E então, ela até precedeu a sua irmã Raquel em casar com Jacó. Quando nasceram as tribos, Leia dava os nomes aos seus filhos em homenagem e gratidão ao progresso que ela sentiu no seu relacionamento com seu marido. É interessante que o seu quarto filho, ele foi chamado de Yehudá, Judá, declarando: esta vez louvarei com gratidão ao Eterno. Ninguém havia ainda agradecido a Deus com tanta intensidade como Leia naqueles momentos. Ela sabia reconhecer a bondade divina nos acontecimentos de sua vida. Mas também nós temos um outro grande exemplo. A profetisa Hana, ou Ana, ela que foi a mãe do profeta Samuel. No momento de derramar o seu coração perante Deus, ali no seu tabernáculo, por sua aflição em não ter sido abençoada com filhos, ensinou muito às futuras gerações de homens e mulheres sobre a dimensão interior da oração, inspirando a maneira que fazemos a Amidá. Para você que não sabe, mas a Amidá é um conjunto de bênçãos que os judeus recitam 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite. E é interessante que são orações feitas em silêncio. Isso por quê? Porque uma mulher, Hana, ensinou que não é nas muitas palavras, mas é na profundidade do coração que Deus ouve as nossas orações. É interessante que os costumes das mulheres judias, elas fazem parte da Torá. E nós podemos tomar como modelo essas mulheres que nos ensinaram tanto. Nós sabemos também que as mulheres judias, eu gosto de fazer isso porque a palavra me instrui a fazer, que as súplicas e preces silenciosas que essas mulheres oferecem antes e depois de acenderem as velas do Shabat, é maravilhoso quando nós fazemos isso no pôr do sol, na sexta-feira. Nós entendemos que naquele momento ali, Hashem, ele ilumina os nossos lares com a luz da verdade, da Shalom Bait, ou seja, da harmonia doméstica, e também de Nahat, de seus filhos, ou seja, quando nós pegamos aquele pão que fabricamos, aquele pão que representa o nosso trabalho, nós separamos ali uma porção daquela massa e oferecemos ela ao Deus Todo-Poderoso, porque sabemos que Ele é aquele que dá a vida, que dá a força para que possamos trabalhar, e esse pão é o pão que vem do céu, representado na pessoa de Yeshua, e nós trazemos essa presença para dentro da nossa casa e convidamos ao Eterno para participar da nossa mesa. E nós podemos dizer que o Todo-Poderoso conceda ao meu marido e aos meus filhos amplo sustento, permitindo a eles que se apoiem na Torá e que possam ser pessoas generosas. Que Deus possa também nos conceder filhos bons e sadios, que cresçam e se tornem observantes das leis de Deus.
Todos esses costumes e súplicas fazem parte da palavra de Deus. Nada está fora, é um conjunto de coisas, de tradições que edificam nossas vidas e nos tornam mais mulheres. O fato de acender ali a luz do Shabat, o fato de fabricarmos aquele pão, de prepararmos a mesa, de transformarmos a nossa casa em um templo ao Eterno, onde o altar é a nossa mesa, onde nós podemos repartir a comunhão com nossos maridos e nossos filhos e ali receber a doce presença de Deus. É interessante que uma criança às vezes não consegue entender por que a sua mãe demora tanto tempo ali, com os olhos cobertos, murmurando uma prece ao acender as velas do Shabat ali em silêncio. Nós mulheres ficamos ali aguardando pacientemente para dar aos nossos filhos, aos nossos maridos e blindarmos a eles com um delicioso e carinhoso Shabbat Shalom. Porém, no momento que as mães descobrem seu rosto, é que elas percebem que muitas vezes lágrimas nos seus olhos correm, porque são lágrimas de gratidão pelo cuidado de Deus com a nossa família. Quando vamos acender uma vela de Shabat, mesmo você que é solteira, o momento das velas do Shabat torna-se ainda mais relevante e precioso. É natural aproveitar esta hora de audiência especial com Deus para agradecer, compartilhar e pedir, assim como as outras mulheres judias também fazem. Gradativa e profundamente descobrirá o segredo das velas de Shabat. As nossas filhas, elas vão crescer e começarão a acompanhar a recepção do dia santificado, pois chegará a vez delas especularem o que nós, como mães, tanto tínhamos para comunicar a Deus. Chegará o dia em que nada nos dará mais satisfação do que observar nossas filhas, nossos filhos agora, crescidos, casados, acendendo a sua vela de Shabat. Essa vela é Yeshua, a luz que veio ao mundo e nos prolongando num doce momento de comunhão com o Criador. Da mesma forma que as gerações justas das mulheres da Bíblia nos antecederam, a maneira que elas faziam. Isso é ser mulher, isso é ser feminina, é guardarmos o silêncio do nosso coração, a nossa comunhão e a nossa intimidade com o nosso Deus. Que você possa se alegrar em ser mulher, se alegrar em poder cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Que você se sinta satisfeita com isso, porque um lar e ser mãe é uma carreira digna de louvor. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe, que Ele edifique seu lar, que Ele traga sobre você esses conceitos espirituais que transformam a nossa vida de dentro para fora. Quando nós pontuamos diante de Deus os nossos atos, nas nossas coisas que fazemos durante o dia, do levantar ao deitar, podemos ter a certeza que mesmo que não paramos muitas vezes para tirar momentos de oração, nós podemos transformar a nossa vida em uma constante oração silenciosa, enquanto lavamos as nossas vasilhas, cuidamos da nossa casa, cuidamos dos nossos filhos e recepcionamos os nossos maridos. E com certeza, ao findar do dia, no silêncio do nosso coração, nós teremos um espírito de gratidão para dizer: Todá Rabá, Adonai, muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nos fizeste mulher. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.